Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por estarem desse lado. Muito obrigada também à Sensei, que é patrocinadora oficial desta terceira temporada do podcast Páginas com Graça. E obrigada, Sensei, porque de facto é uma marca que cuida das pessoas, aposta nas pessoas e não é só na pele e em produtos de cosmética, mas também aposta no bem-estar e na saúde mental, muito através deste podcast. Por isso, sou muito grata e acho que todos os que nos seguem também. E é bom vermos que há empresas que se preocupam e que apostam neste projeto e que apostam em pessoas, apostam em todos nós. Para além disso, os produtos são ótimos, eu tenho usado, estou a adorar, por isso sugiro mesmo que, se quiserem, vejam as páginas, vejam os produtos que têm, experimentem, porque tenho a certeza que vão gostar. Hoje tenho aqui uma pessoa muito especial também, que é a Andreia, e que estava a comentar que eu fiquei muito contente quando convidei e recebi um sim, porque acho que o nosso projeto é para ajudar, ainda somos pequeninos e tenho sempre o medo do não, e quando vejo a Andreia admiro imenso. Obrigada. De forma tão leve que transferes tudo para as tuas páginas, para a escrita, e tão verdadeira, e nos dás a conhecer a tua família especial. Por ser especial, não por ser um Tomás que tem um cromossoma do amor, nem um anjinho também agora a olhar por vocês, mas porque de facto vocês são muito especiais e isso transmite e chega a nós, e eu acho que é raro, de uma forma tão natural, tu inspirares quem te segue. Ai, obrigada, Tecas, agora sou eu, daqui nada estou eu a chorar aqui, até fico emocionada. E já tenho aqui, já posso usar, que chamou-me Tecas, eu sou Ticas. Pronto, nós a falar dos nomes, já baralhei tudo. Nós começámos a conversa a dizer, bem, se eu me enganar no nome dos miúdos, desculpa, e já percebemos que somos iguais, mas muito obrigada, porque acho que esta hora, com o bocadinho ou os bocadinhos da tua história, vai ajudar muitas pessoas, não só quem tenha também filhos com trissomia 21, não só quem tenha passado por um aborto e por uma decisão como essa, como tu decidiste, mas por aquilo que tu és, que não és só isto, por aquilo que construíste, que é muito. Por isso estou muito contente por estarmos aqui as duas, por ter também conversado com a tua mãe, que é sempre tão bom, e obrigada, e vamos a isto. Obrigada eu, uma vez mais, e é um prazer meu estar aqui contigo. Que bom. Andreia, eu a falar com a tua mãe, perguntava então como é que foi a vida da Andreia. Foi sempre tudo muito tranquilo. Nunca me deu assim grandes chatice, a não ser quando era para escolher a roupa, se eu dizia que era aquela e não era, nem saía de casa porque não era a que tinha posto. Como é que foi a tua infância? De facto, vou aqui concordar com a minha mãe, porque a minha infância foi muito tranquila, não foi de altos e baixos, não foi inconstante, foi uma infância muito feliz e muito tranquila. Tenho muito boas recordações, lembro-me de andar com as minhas bonecas para a frente e para trás, e eu tinha 10 bonecas na altura, já não me recordo, e levava as 10 comigo para o jardim, para todo lado, íamos muito para Belém, lembro-me perfeitamente, eu adorava os programas de fim de semana fora de casa, vivemos sempre muito em família, portanto também tenho uma relação muito estreita com os meus avós, fui criada com a minha avó e fomos muito da família, portanto eu não tive empregadas a cuidar de mim, nunca tive pessoas externas à família a cuidar de mim. Eu acho que isso também incutiu um bocadinho os valores que hoje incuto na minha família, que é esta união que se vive, mas foi uma infância de facto muito tranquila, não me lembro de nada menos bom, e eu acho que foi mesmo uma filha muito boa filha, porque não me lembro de ter dado dores de cabeça, mesmo na adolescência e tudo, eu demorei imenso a
sair à noite, por opção minha. E houve uma coisa que os meus pais acho que fizeram muito bem, foi me terem dado sempre a liberdade, porque nunca ouvi, não podes, não, tens que sair da discoteca às 2 da manhã, nunca ouvi isso. Os meus pais sempre me deixaram que eu saísse da discoteca pelo meu pé. Eu lembro-me de alturas de ficar com pena, porque é que a mim não me iam buscar, porque as minhas amigas, os pais estavam à porta às 2 da manhã, e depois parece que porque é que os meus pais não me vêm buscar? Lembro-me perfeitamente de pensar isso, mas foi espetacular, porque de facto, e não foi por isso que eu me meti em caminhos menos bons, nomeadamente a droga, que é de que nós pais temos tanto medo, ou noutras coisas menos boas, porque de facto eu acho que eles deram-me deram-me a liberdade suficiente para eu fazer as minhas escolhas, e por isso optei pelos caminhos mais certos. Eu acho que isso foi muito bom. Confiaram em ti. Sim, e eu senti isso, portanto, como senti essa confiança e nunca houve aquela proibição e não podes isto e não podes aquilo, não, eles deixavam-me, portanto, acho que foi muito bom nesse sentido. E eras muito namoradeira? Não, lá está, porque depois, como eu tinha tudo, não tinha aquele fruto proibido, portanto, os meus pais nunca me proibiram nada. Eu tive um namorado que, de facto, o meu primeiro namorado, eu só tive 2 namorados, o último é meu marido, portanto, antes dele só tive um, e não foi uma relação fácil, porque ele era aquele ciumento, muito mesmo, de não me deixar estar com ninguém, e passei ali algumas situações menos boas com ele, e eu acho que ele tinha mesmo alguns problemas emocionais, de família. Tinha uma família espetacular, mas ele nunca aceitou a irmã. Ele era o do meio, nunca aceitou a irmã, e eu acho que isso, em vez dos pais o terem ajudado a procurar ajuda externa, não ajudaram, e isso depois vê-se atualmente. Que idade é que tinhas? Eu tinha 15 anos, ele tinha 18 na altura, e namorei 3 anos com ele, e os meus pais não gostavam dele. Ele também refugiava-se, portanto ele não era uma pessoa que se dava a outras pessoas, e foi uma relação muito escondida, embora os meus pais nunca me tenham proibido, mas eles não faziam-lhes confusão eu estar com ele. Portanto, eu omitia muitas vezes. Ele também muitas vezes não queria sequer, ele era tão ciumento que ele chegava a ter ciúmes dos meus pais, era horrível. E lembro-me de uma coisa que foi o meu avô, que chegou-me a dar dinheiro para eu acabar com ele. Foi incrível, e eu nunca mais me vou esquecer disso, e é facto, quando eu acabei ele deu-me esse dinheiro. Portanto, eu acho que era uma coisa que eles sentiam mesmo que não era para mim, pronto. E nesse caminho sentias que estavas a deixar de ser tu? Eu nunca deixei, ou seja, o que eu vivi foi uma vida dupla. Portanto, quando estava com ele porque eu gostava mesmo dele. Quando não estava com ele, eu tinha a outra vida. Ele não sabia da minha outra vida. Eu cheguei ao ponto, os ciúmes eram tão grandes, que eu cheguei ao ponto de, quando está com ele, tinha um número em que só tinha acesso os meus pais, a minha melhor amiga, que era com quem ele me permitia estar, e ele, quer dizer, ele não sabia deste número, pronto, só tinham este. Portanto, eu quando estava com ele estava tranquila, porque aquele telefone não ia tocar para mais nada sem ser estas pessoas. Porque se tocasse, não é que ele nunca me bateu nem nada, mas era uma discussão enorme, e então eu comecei a aprender a viver com ele. Como não queria deixar a minha vida, porque achei que isso não seria justo, mas gostava dele, criei uma vida dupla, pronto. E psicologicamente, era um jogo... Era um jogo de cintura. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, os meus pais não me proibiam para sair à noite e ele proibia-me. E como havia sempre discussão naquela altura da adolescência, não é? Nós queríamos sair todos os fins de semana, e eu saía todas as sextas. Estava mesmo naquela idade parva que queria sair todas as sextas com as minhas amigas. E como isso nunca poderia acontecer, eu chateava-me sempre com ele entre quinta e sexta-feira. Chateávamos-nos sempre, porque vinha à conversa o sair à noite, porque ele também o saía. E então acabávamos a relação e encontrávamos-nos na discoteca e voltávamos na discoteca. Portanto, eu já saía sempre com ele praticamente da discoteca, ou com as minhas amigas, pronto, dependendo se o via ou não. Portanto, era muito inconstante. Portanto, andávamos sempre nos altos e baixos a acabar. Corria sempre bem. Claro que se eu não saísse à noite, estava tudo fantástico, eu estava em casa e para ele estava perfeito. Isso deixou marcas em ti, Andreia?
não me deixou marcas negativas, deu-me uma lição, não é? Em que nós não podemos mesmo não nos valorizarmos a nós próprios, temos que confiar e acho que é importante também eu acho que foi melhor assim. Eu também, os meus pais não gostavam, mas também não me proibiram, porque fui eu que aprendi. E eu cheguei a um ponto que eu disse, isto não é para mim, eu não quero. E de facto nós era uma relação muito de altos e baixos, portanto estávamos sempre a acabar e a começar, e quando terminou mesmo, já estava, entretanto eu tinha conhecido o meu atual marido, eu pensei, não é isto mesmo, porque isto foi engraçado, porque eu, um ano antes de terminar de vez esta relação, eu tinha estado com o Bernardo, que é o meu marido, em que tinha conhecido, tinha terminado aquela relação e tentei uma nova relação, que foi com o Bernardo. Mas de facto foi na altura do verão, o verão acabou, voltámos às nossas vidas e eu voltei um bocadinho a cair na tentação do ex-namorado, que era o meu antigo namorado. Eu voltei para ele. Tive um ano nisso, no verão voltei a falar com o meu atual marido e a partir daí eu disse, não, acabou mesmo de vez, eu encontro aqui um futuro, identifico-me e não me identifico com outra relação, porque eu depois tinha isso, como é que eu iria fazer no futuro? Isso é que me limitava, embora eu fosse nova, portanto nessa altura eu já tinha 18 anos, mas eu não podia estar com amigas, eu não podia... Nós nunca tínhamos ido jantar fora, eu não ia jantar fora com o meu namorado porque eu não poderia estar com outras pessoas, portanto era doentio, era aquele ciúme doentio. Portanto acho que foi uma lição, mas não guardo assim más memórias. O que é que aconselhas a miúdas que também nos estejam a ouvir, e há muitas, a passar por isso, porque tu tiveste, não é a sorte, eu acho que é o discernimento de conseguires perceber isso e entre um e outro e veres futuro e ver que aquilo não ia ser, mas às vezes não é fácil. Quem está numa relação dessas, tão possessiva, sair. Eu acho que temos que nos respeitar a nós próprias, acima de tudo. E houve uma frase que eu acho que foi dos meus pais, aprendi isto desde sempre, acredito que tenham sido eles, que é, se nós não gostarmos de nós, quem gostará? E eu tenho isso como premissa para a minha vida. Portanto, e muitas vezes uma amiga minha até comenta, a Andreia é cheia de si. E sou. E sou muito cheia de mim, no sentido que não é que seja convencida, não é nesse aspecto, mas se eu não gostar de mim, quem gostará? Mas eu rio-me e muitas vezes levo isto na brincadeira, não é naquele lado convencido, não, porque eu é que sou a melhor, não é nesse sentido, mas acho que se é assim e acabo por ver nesse lado sempre positivo, mas eu acho que nós temos que nos respeitar muito enquanto mulheres, enquanto pessoas e não deixar este amor tornar-se doentio. Tentámos ver também onde é que há o limite, que eu acho que é aqui a dificuldade. É que muitas vezes embrulhamos-nos neste amor, que achamos que é um amor, mas de facto já não é nada. Já não é um amor. E naquele caso foram 3 anos um bocadinho ali perdidos também na minha vida. Porque se calhar se eu tivesse tido outro namorado, tinha vivido outras coisas que em 3 anos eu não vivi porque andava sempre ali em altos e baixos, portanto... E andavas sempre ali a alguma altura também porque sentias que podia ser, não é a tábua de salvação dele, mas isto se calhar vai mudar e eu consigo que ele mude, era a esperança, eu vou conseguir. Era a esperança, e quando ele fazia alguma coisa que saía fora do normal, eu achava aquilo ótimo, porque de facto quando nós não temos, valorizamos as coisas muito mais, e eu valorizava ir, na altura estava muito na moda ao Corte Inglês, irmos ao Corte Inglês era tipo um programão. Ir a um cinema, então, eu acho que fui uma vez ao cinema com ele em 3 anos. Portanto, jantar fora nunca tinha ido, porque ele tinha mesmo estes problemas que não conseguia estar comigo em público, não que tivesse vergonha de mim, e eu nunca senti isso, mas porque eu passava, se for preciso, passava um sábado inteiro fechada no quarto dele. Mas fechada. Hoje em dia que és mãe... O que é que sentes? Imagina quando olhas para a tua mãe a viver essa fase, porque eu acho que nós quando somos mães mudamos muito isto de... Eu penso imenso, bem, se algum dia um filho meu passar por uma coisa assim, como é que eu vou reagir? Sentes que ao mesmo tempo
também não havia mais nada a fazer, ou seja... Sim, não havia mais nada. E havia alturas que a minha mãe não sabia que eu estava com... Eu dizia que ia estar com uma amiga minha e não estava com essa amiga minha. Houve uma vez que fui apanhada. Lembro perfeitamente que a minha mãe ligou-me, eu disse, estou com a Anocas. E a minha mãe, é? Então passa-me o telefone à Anocas. Eu disse, a Anocas não quer falar contigo. Foi esta, lembro-me, isso ocorreu-me logo. E a minha mãe, depois em casa falamos. Claro que a minha mãe não é parva, ia percebendo alguns sinais meus, não é? Mas ao mesmo tempo também não me proibiu, porque sabia que não havia ali muito. E eu acabei por aprender com os meus erros. Não é que eu não chamei isto um erro, de facto. Podia ter tido optado por outro caminho, mas preferi aquele. Mas acho que fui mais que a tempo, porque depois encontrei o outro lado completamente, que super sociável, nada ciumento, super respeitadora. Que diz que tem um sentido de humor que ao princípio não adoravas, mas que hoje em dia... Nada. Eu conheci-o na minha festa dos 16 anos, foi com um grande amigo meu que me levou, que o levou à minha festa, e eu lembro de lhe ter dito, tu podias ter escolhido um rapaz melhor na minha festa de anos. Agora, este é que é só o rapaz mais parvo que alguma vez eu vi, porque era cheio de humor, mas aquele humor que tem a mania, e aquilo metia-me tanta raiva. Lembro perfeitamente, não gostei nada desta abordagem, mas ele ainda hoje tem aquele humor, hoje já lido, e sei perfeitamente como é que ele é, e é pura brincadeira, de facto. Mas depois é engraçado, porque a primeira impressão não foi nada aquela, porque eu até engraçava mais com outro amigo dele, que era o André, acho que era André, e até disse ao meu amigo, podias-me ter trazido o André, agora ao Bernardo, por amor de Deus. Mas pronto. E depois daí casaram? Sim, entretanto nós namorámos 9 anos, e vivemos intensamente esses 9 anos, passámos por dois baixos, que fazem parte, e um deles, que foi uma separação mesmo à séria, foi a melhor coisa que me podia ter acontecido na vida. E eu costumo dizer que hoje, se tivesse que sofrer tudo o que sofri, eu voltava a sofrer tudo, porque de facto foi isso que nos impulsionou para a família que temos hoje em dia. E foi uma fase mesmo menos boa na nossa relação, mas que não a trocava por nada, porque eu acho que muitas vezes nós, quando as coisas nos acontecem, focamos muito no mal, e eu não me foco nada no mal. Eu acho que isso é um dos meus maiores segredos, porque sempre tento ver no lado mau a coisa boa, porque existe, mesmo que no início não a consigamos ver logo, mas ela tem o seu lado bom. E no caso, quando aconteceu isto na nossa relação, só trouxe coisas boas. E eu sabia que estava lá, eu estava a sofrer horrores, e eu, não, isto é bom. E foi bom, foi muito bom. Uniu-vos mais? Sim, ficaram mais com a certeza que era... Sim, exatamente, tive mesmo a certeza que era mesmo aquilo que eu queria, e ele também que era mesmo aquilo que queria. Tivemos separados ainda uns bons meses mesmo. E compraram casa antes de casar? Sim. Mas não viveram lá antes? Nunca vivi. Eu fui muito by the book. Eu fui aquela típica menina que namorei, estive em casa dos pais até casar, mesmo com casa própria. Eu, entretanto, comprei casa, um bocadinho aqui mais por incitação dos meus pais, que me levaram a isso. E porque é que não vês? E agora está na altura certa, e começa a ver isso, porque estavam a fazer uma urbanização ao lado de casa dos meus pais, muito engraçada. Pronto, ok, vamos ver. E fui ver e comprei a casa na altura, mas nunca... Ele ainda nem tinha pedido em casamento, portanto não estávamos sequer, nem estava a pressionar, porque eu sempre disse que eu não iria viver naquela casa até casar. Entretanto, comprei a casa, e ele pediu-me em casamento na nossa casa, de facto. Foi numa noite de Natal, na noite de dia 24, no final dos presentes todos, ele disse que queria ir comigo, estava a chover torrencialmente, eu estava com um vestido, e lembro-me de ter dito, então vá, dá-me uma camisola. E ele deu-me uma camisola mais péssima. Porque ele já dormia algumas vezes lá em casa dos meus pais. Então ele tinha lá, porque ele adora futebol, e tinha lá a roupa do futebol, e homem que é homem deu-me uma roupa de futebol.
Como era uma coisa que eu ia sair dia 24, à meia-noite, ninguém ia estar na rua, ok, vesti aquilo e fui. Hoje estou super arrependida porque tenho a única fotografia de casamento. É horrível. E fui, e ele levou-me lá para casa e eu estava a achar tudo muito estranho e ele esqueceu-se da chave, porque o Bernardo é assim, é uma cabeça mesmo no mar. Tu trocas nomes, eu esqueço das coisas. Exatamente, está tudo perfeito. Não, somos mesmo um para o outro, somos uma grande equipa. E quando chegamos à porta, eu disse: o que é que estamos aqui a fazer? Ele disse: esquecemos a chave. Entretanto, mete-se de joelho mesmo à filme e pede-me em casamento. E eu, naquele preparo, cabelo molhado, com aquela camisola de filme. De filme mesmo. E mal sabiam o que é que vinha aí. E mal sabíamos o que vinha aí. Portanto, entretanto, foi um ano a planear o casamento. Era uma coisa que eu ambicionei sempre. Portanto, há pessoas que não ambicionam. Eu sempre ambicionei duas coisas: ter filhos e casamento. Mas acho que casamento ainda era mais pela festa em si. O meu pai também tem uma empresa ligada na área da fotografia, mas ligada aos casamentos, e eu todos os dias lembro-me de ver noivas. Portanto, para mim, noiva era uma coisa. Então, assim que ele me pediu em casamento, eu escolhi logo os padrinhos, tudo, não deixei para amanhã. Foi mesmo, eu vivi mesmo o noivado a 100%, porque adorei essa fase. Depois, entretanto, casámos, tivemos 3 anos sem ter filhos por opção também nossa, porque queríamos viver, nós casámos com 27 e queríamos viver aqui um bocadinho a idade, a fase de casamento só, até porque nós não tínhamos vivido juntos, portanto precisávamos dessa a casa só depois do exatamente, casamento. que foram 3 anos maravilhosos, até que depois chegou a altura de acharmos, não, agora já podíamos pensar em ter filhos, e de facto engravidei do meu Tomás. E que tu tinhas sempre o sonho, disse-me a tua mãe, de ter 4 filhos. Sim, exatamente. Não era era 4 filhos. Porque sempre falámos por acaso em 4. Eu lembro-me que nós íamos muito para a praia e depois apanhávamos aquelas filas gigantes de regresso já ali na segunda circular, e então nós não tínhamos nada para fazer. O que é que falávamos do futuro? Ter filhos, dessas coisas. Então era sempre 4 que nós falávamos. E pronto, e então queríamos sempre construir família e os filhos acabaram por surgindo. Também nunca com aquela meta, não, agora é o primeiro, depois é o segundo, depois é o terceiro. As coisas também foram acontecendo. E temos uma família espetacular. Num dos textos que escreveste que vi, em que estás ainda à espera de ver, eu acho que quase a ter o Tomás, dizes que nasceu uma nova Andreia. Sim, eu acho que nasce. É impossível nós. Eu acho que a pessoa que fica naquela casa ficou. E depois, quando volta, já volta outra pessoa completamente diferente. Não tenho mesmo dúvidas disso. E em todos os filhos isso acontece, não é só do primeiro, é em todos. E do Tomás? O Tomás tem trissomia. Sim, 21. o Tomás nasceu. Eu tive uma gravidez fantástica do Tomás, zero enjoos, zero nada, tinha só uma barriga de facto a acontecer. Vivi muito bem esses 9 meses na escolha das roupinhas, foi mesmo muito bonita essa fase. Não tive sobressaltos nenhuns. Entretanto, arrebentam as águas às 37 semanas, o que está dentro do normal, portanto não foi nada anormal, e eu vou para o hospital, pronto, tudo a acontecer. Mas já agora vou contar aqui um episódio super giro, que eu acho que caracteriza imenso este, e que eu lembro-me, eu do parto, eu lembro-me disto, do que aconteceu, porque rebentaram as águas à 1 da manhã, eu antes estava a ter uma discussão com o meu marido, antes não era uma discussão, tudo o que ele dizia irritava-me. E eu lembro-me de lhe ter dito assim: acho que não és a única. Isto hoje não está a funcionar entre nós, eu vou para a cama. Lembro perfeitamente de lhe dizer isto, porque não está mesmo a funcionar, estás-me a irritar. Mas é que eram coisas parvas mesmo. E eu fui para a cama. À 1 da manhã, arrebentar-me as águas. Se calhar era já aqui alguma coisa a dizer. E eu lembro de sentir água a correr e eu... Isto é as águas. Eu chamei, ele estava a dormir já. Disse: não, arrebentaram-me as águas. Ele deu-me ao pulo da cama e depois eu disse: vamos buscar uma toalha. E ele vai buscar uma toalha das melhores que eu tinha. Eu disse: não, essa toalha, eu quero uma toalha. Para o pedido foi o futebol. Sim, eu quero uma toalha mais velha que tu tens. E ele: sei lá, estás-me a pedir agora uma toalha. Ok, pronto, pode ser esta. Então começou logo a ir bem. Mas tudo numa onda muito piada. E depois eu começo a chorar. E ele: mas que estás a chorar porquê? É porque eu não arranjei as mãos. Porque eu sou uma pessoa muito programada.
E acho que até controlo programada demais, e o Tomás vai me ensinar um bocadinho isto. E então eu ia fazer as mãos, essas coisas todas, no dia seguinte. Então eu tive, desde essa hora, da 1 da manhã até talvez às 11 da manhã, a arranjar forma de arranjar as mãos. Claro que eu não consegui, não é? Entretanto, primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho de amigos, tudo primeiro. O meu marido fez questão de quê? De ligar a toda a gente. Portanto, eu entrei às 2 da manhã talvez com isto na maternidade. Antes disso tomo um banho, porque me disseram que a pessoa pode tomar banho, portanto as águas eram translúcidas, não havia perigo de ir logo. Eu liguei para o meu médico, ele disse para eu ir andando, fui-me maquilhar toda, tudo, e parecia que ia para uma festa. A madrinha do Tomás é médica e ela foi logo ao meu encontro e ela disse: estás-te a arranjar porquê? Eu disse: então, tenho que estar bonita para receber o Tomás. E fui toda arranjada. E quando dei por mim, nós tínhamos o hospital, que era a CUF, estava cheia de pessoas. E os enfermeiros do género: ouçam, isto não é nenhuma festa, podem ir embora, porque estavam mesmo, parecia mesmo, sabes, aqueles convívios de cocktail. Sim. Pronto, era assim na maternidade, às 2 da manhã. Podem ir todos embora, porque isto não vai acontecer nada agora. E de facto não aconteceu, só às 2 da tarde. Mas esse percurso foi tudo normal. Eu sempre a pensar como é que eu nem queria saber das contrações, eu queria saber como é que ia arranjar as mãos. E de facto não consegui arranjar solução, porque não existia ainda a Sparkle, que hoje em dia vão a casa, e eu lembro-me muito delas por causa disso também. Então estive na maternidade, sempre à espera, e eu não tinha dores, não tinha nada, até que eu pensei: não, eu vou ter que me ir embora. E eu vou-lhes dizer às enfermeiras que eu volto mais logo. Olhem, eu estou muito bem, eu fui ao corredor ter com ela, disse: eu estou muito bem, se calhar, como não se passa nada, eu depois volto. Eles ficaram a olhar para mim: não, a Andreia já não vai voltar a nenhum lado, a Andreia vai ficar aqui. Disse: não, mas é que eu estou mesmo bem, eu posso ir embora. Porquê é que eu queria sair do hospital? Eu queria arranjar as mãos. Pronto, claro que não me deixaram, eu fiquei, e a minha mãe, lá vem ela a salvar-me e vem-me com verniz para me tirar, e não tive com as mãos arranjadas, mas pronto, já não tinha aquele verniz velho nas mãos, menos mal. Pronto, então essa parte foi muito engraçada, até que depois, entretanto, entro para o bloco, tudo sempre muito normal, nem houve perigo na parte do sofrimento fetal, não houve iminências de cesarianas, não houve nada, foi tudo muito, muito fácil. Fui para o bloco de partos e lembro, com a epidural, isto é epidural, é a melhor coisa do mundo, não é? A pessoa não sente nada, só está a fazer força. E o Tomás nasce e foi uma sensação espetacular, que eu até pensei, é que eu vivia atormentada com o parto, no sentido de quase que chorava só de pensar no momento do parto. E quando eu percebi que aquilo foi tão fácil, pensei assim: é só isto, então ponham-me outra vez aqui dentro e deixem-me viver novamente isto, porque foi espetacular. Mas quando o Tomás nasce, eu percebi automaticamente que ele tinha trissomia 21, mas escudei-me e pensei: nos tempos de hoje é impossível isto passar, portanto eu tenho só um bebé feio. E foi isso que eu achei, que o Tomás era um bebé feio. E ele vai para a salinha da pediatria, e quando a pediatra veio ter comigo, disse-me que havia algumas parecenças um quanto ao quanto esquisitas e que queria-me voltar a ver. Mas o meu sexto sentido como mãe, e acho que isso nunca se engana, de facto, algo me dizia que não estava bem. Porque o primeiro pensamento que eu tive foi trissomia 21, e de facto eu não me enganei. E lembro que nesse momento eu sou uma pessoa que guarda as coisas muito para mim, não gosto de exteriorizar muito, principalmente as minhas preocupações, porque não gosto de preocupar os outros, então vivi isto um bocadinho para mim. E quando eu digo não gosto de preocupar os outros, passa por não preocupar o meu marido, portanto eu pouco falei com ele também sobre o assunto. Achei que tentava fingir que estava bem dentro do possível, e ao mesmo tempo que isto obriguei-me a estar bem, porque de facto eu tinha que estar a festejar o nascimento, e não ali não havia nenhuma morte, não é? Mas lembro-me que ter, ainda no bloco de partos, ter pensado: não é isto que te vai tornar infeliz. Eu tinha tido sempre uma vida tão bem resolvida, tão feliz, se calhar um bocadinho demasiado cor-de-rosa, que eu não aceitava o facto de deixar de ter aquela vida cor-de-rosa que eu queria. Então lembro-me de dizer: não é isto que te vai estragar a tua vida e tu vais ser sempre feliz. E depois lembro-me de ter apertado eu com muita força e ter dito: eu vou fazer tudo para que sejas aceito na sociedade. Eu emociono-me sempre, porque é impossível não me emocionar, porque de facto foi isto sempre o meu primeiro objetivo, e eu acho que está a ser concretizado neste momento
Ainda tenho um longo caminho pela frente. Era 2 coisas: que ele fosse aceito na sociedade e que fosse feliz. E ser feliz, isso já está. Está muito. E o Tomás tem uma autoestima que acho que isso tem a bagagem toda para levar com algum preconceito da sociedade que haja. Mesmo sendo que eu acho que o preconceito está muito dentro de nós. E eu aprendi isso. Eu não senti até agora um único preconceito em relação ao Tomás, porque ele não está dentro de mim. Como não está dentro de mim, eu acho que automaticamente as outras pessoas não sentem. Ou se sentem, eu tenho uma barreira que não consigo ver. E sentiste esse medo de eu vou lutar contra o preconceito e vais ser feliz. Sim. E de repente havia toda uma festa, todos os amigos, toda uma família. Sim. Era o primeiro. Alguma vez sentiste e agora? A trissomia 21 só vem passado um exame, não é? Vem a suspeita primeiro, em que nessa suspeita a nossa vida para, e eu lembro-me que não quis preocupar ninguém, mesmo as visitas, na altura que eu fui recebendo, as pessoas viam-me e estava tudo bem. Eu fingia que estava tudo bem, mal sabiam a dor que eu tinha dentro de mim, mas que estava tudo bem, não quis falar de nada porque não havia certezas, e a esperança também é a última a morrer, portanto eu acreditei que havia possibilidade do Tomás não ter, porque eu tinha ido aos melhores médicos, eu tinha tudo, nós já tínhamos ligado aos nossos médicos depois do Tomás ter nascido, e não havia indícios de nada, reviu-se outra vez as ecos todas, estava tudo bem, portanto havia sempre a esperança. O meu marido tem os olhos rasgados, portanto agarrámos-nos aí esse bocadinho. E então vivemos depois, entretanto fomos para casa, não contei a ninguém, portanto tentámos viver um dia de cada vez, mas a nossa vida para por completo. Nem anda para a frente, nem anda para trás, porque eu a todos os segundos eu achava que o Tomás tinha e a todos os segundos eu achava que ele não tinha. Então andávamos nesta aceitação-negação. E eu lembro que os dias iam chegando cada vez mais para o resultado. E eu até dizer ao meu marido que não aceitava a trissomia 21. Eu aceitava o Tomás enquanto meu filho, mas não aceitava a trissomia 21. E nisso o meu marido foi completamente diferente, que ele disse, olha, mas eu aceito o Tomás e aceito a trissomia 21 e está tudo bem. E eu não aceitava. Porquê? Eu não aceitava porque achava que isso nos iria dar muitas limitações e principalmente a ele. Por causa da felicidade, por causa da aceitação, e então custava-me aceitar que o Tomás iria ter trissomia 21. Foi só nesse sentido. Entretanto, esse exame veio, e quando veio com o resultado, eu chorei muito. Aliás, chorámos todos, não houve uma única pessoa que não tenha chorado, das pessoas que estavam a passar por isso, que estamos a falar entre eu, o meu marido e os meus pais, a madrinha do Tomás, que é médica e que acompanhou o parto, portanto ela sabia, e pouco mais pessoas, ninguém mais sabia. Vivemos aquela dor muito nossa. Eu lembro do meu marido ter dito, que eu também escrevi, chorem todo hoje, porque amanhã ninguém chora mais, e foi assim até hoje, incrível. E nós naquele dia chorámos todos muito e nunca mais chorámos. E hoje em dia eu nem me lembro que o Tomás tem trissomia 21. Portanto, e já aceitei a trissomia 21, passado um tempo aceitei, e não me lamentei. Ou seja, eu percebi, está aqui a questão, então está aqui a problemática do Tomás, então agora o que é que vamos fazer para diminuir isto e para tudo ser ultrapassado? Eu sabia que a trissomia 21 não tem cura. Eu sei, e que o Tomás nasceu com a trissomia 21 e vai morrer com a trissomia 21. E muitas vezes é lamentável. Quando eu tive uma médica uma vez, a pediatra do Tomás, que me disse uma coisa que foi: ouça, mãe, não escusa de fazer tantas terapias ao Tomás que ele nunca vai deixar de ter trissomia 21. Escusado será dizer que nunca mais lá fui, mas não é bem assim. Eu sei que o Tomás não vai deixar de ter trissomia 21, mas se eu lhe puder dar todos os inputs suficientes para o tornar um adulto capaz e igual à norma, ele vai ser aceite. E é isso quando ele Essa é a meta. Essa é a meta, esse é o meu grande objetivo, e foi nisso que eu trabalhei. Portanto, em vez de eu estar na lamentação e a minha vida é só chorar, e porquê a mim, e porque é que o meu filho tem trissomia 21, e agora, e as pessoas o que é que vão dizer? Não. Eu peguei no telefone, comecei logo a avisar todos os nossos amigos, uns demos a notícia por telefone, outros demos a notícia pessoalmente, mas fiz questão de não guardar mais este segredo, não era segredo para ninguém, e tinham que aceitar o Tomás como ele era. E de facto, eu ouço muitos testemunhos de outras famílias e eu não senti que a minha vida alterasse em nada. Eu continuei a ter os meus amigos, a família continua lá, está sempre. Portanto, mas eu acho que isto também foi da atitude. Eu não me refugiei em mim, na minha família só. Portanto, eu continuei, e o Tomás tem trissomia 21,
está aqui, eu quero que o aceitem. Foi isso só a conversa. E não tive qualquer negação. E os meus amigos, o que é certo é que hoje, ainda hoje, alguns me dizem que André, tu conseguiste uma coisa espetacular. É que o Tomás é o Tomás. É mesmo. E é isso que eu quero. E acho que foi a nossa atitude positiva e que, ok, contámos. Na altura houve uns que até chorámos mais que outros a contar a notícia. É impossível nós não nos emocionarmos com isso. É sempre um momento sensível. Mas... depois de estar, não houve mais conversas sobre a trissomia 21. Porque não havia nada. O Tomás fez a vida toda. Ele andava comigo para todo lado. Se eu fosse, se eu achasse também essa necessidade de ele ir comigo, ele ia. Ele vestia-se bem, porque muitas vezes ainda há aquela ideia que os filhos, quando têm alguma deficiência, então, coitados, não precisam de vestir-se bem, vão usar, estão sempre em casa, refugiados de tudo. E eu não. O Tomás era uma criança exatamente igual a outra. Eu acho que isso também fez com que as pessoas que nos rodeassem não se afastassem. Não houve ninguém que se afastou e que não quis estar connosco por causa de termos um filho, porque também eu nunca senti o Tomás como uma limitação na nossa família. Pelo contrário, o Tomás foi a melhor coisa que nos aconteceu na vida. Eu costumo dizer que foi o nosso Euromilhões. Sabes que ia-te perguntar agora depois... terapias, vocês investiram tudo. Há uma coisa que eu me lembro de mim, de estar num concurso de cavalos com os meus avós, porque eu cresci com os meus avós, e de repente vem um miúdo que eu já conhecia de São Martinho, mas eu devia ter para aqui 8, 9 anos, não sei. E ele vai-me falar e eu não falo e fujo. E o miúdo tinha trissomia 21. E isto ficou-me ainda hoje, eu guardo. E a minha avó vai-me buscar, agarra-me e diz: Ticas, vai já falar. E diz o nome do miúdo. E explicou-me, não é por ser diferente, mas a minha avó era muito rígida. E aquilo marcou-me, porque eu percebi de facto que horror, o que é que eu estava a fazer. Mas isto acontece, há mais ticas. Sim, como eu fui naquela ainda altura. Bem que abordas esse assunto, porque de facto acho que nós adultos, nós pais, escudamos-nos muito que as crianças são más, são isto, e não são más. Nenhuma criança é má. Eu acho que a tua atitude não foi má, foi de criança não saberes o que era, e então o que tu achaste foi: vou fugir, tive medo. Se calhar tu tiveste medo. Mas tiveste foi uma avó, como deve ser, que chamou-te à razão e que te explicou. E hoje, se calhar, tu lidas e aceitas e nunca mais tu viste a diferença daquela forma. E agora, marcou-me. E marcou-te. Tenho aqui. Agora imagina se tivesses tido, ao contrário dessa avó, uma avó que te disse: anda filha, não te quero falar com esta criança, porque ela é diferente de nós, porque ela tem uma doença grave. Isso tu nunca irias aceitar a diferença, nunca na tua vida. Era normal. E eu acho que cabe a nós pais mostrar que a diferença só está nos olhos de quem a quer ver. Porque o Tomás, e foi isso, quando eu começou o tempo a passar, os meses, porque a aceitação médica é muito difícil, os médicos acham que trissomia 21 ainda hoje é a pior coisa para uma família, que é uma infelicidade. Por isso é que a taxa de aborto, infelizmente, é de 90% atualmente, o que é uma vergonha. Mas é muito incentivada pelos médicos. Os médicos são os primeiros: olha, não sabe o que vai fazer para a sua vida, é uma infelicidade. E não é, porque de facto, trissomia 21 é comparativamente com tanta coisa grave que há, sim, não é nada mesmo. Tem uma fisionomia e é muito visível, e isso pode assustar as pessoas. E eu comecei, no tempo em que o Tomás tinha 1 mês, 2 meses, eu comecei a pensar: então, mas o Tomás, ele come, ele mama, ele chora, ele sorri, ele faz tudo como uma criança normal. Porque é que tratam o meu filho com pena? Não é? Não fazia sentido. Então o que é que eu fiz? Não, eu vou ter que mostrar à sociedade o que é na realidade trissomia 21, porque não há ninguém que saiba mais o que é trissomia 21 do que eu enquanto mãe. Sim. Porque eu convivo com ela todos os dias, a todas as horas, e fiz questão de mostrar: está aqui a trissomia 21 da forma mais pura e crua que há. E eu não minto. Se o Tomás tiver que falhar alguma coisa, eu digo que ele falha. Se eu tiver que dizer que há dias menos bons para alcançarmos as vitórias, não é tudo um mar de rosas. Existe a parte financeira, que é um encargo gigante para as terapias. É preciso trabalharmos. Nós temos de trabalhar. E com estas crianças, eu acho que a diferença maior para uma criança dita normal, e que eu felizmente tenho essa experiência, é que é um mundo um bocadinho mais complicado, no sentido de que
precisa muito do nosso tempo para acompanhar os nossos filhos nas terapias e em questões económicas também, porque nós temos que, as terapias fazem é tentar potenciar o desenvolvimento para quando chegar à altura certa, naquela fase de desenvolvimento, as competências estarem lá. O Tomás está a aprender matemática desde uns 4 meses de idade. Quem é que diria que uma criança está a aprender? Não é bem aquela matemática pura, é mais a noção das quantidades. E comer sozinho. Tu fizeste há pouco tempo um post em que ele está a comer fruta sozinho. E que foi uma das maiores vitórias que nós tivemos. Não foi de agora, o Tomás tem 6, eu acho que isso foi aos 3 anos. Nós achamos normal, mas tem muito trabalho. Eu acho que isso é importante para quem tem filhos perceberem, lá está, que as terapias são importantes. Não? É um investimento que vai ter reflexo. É mesmo um investimento. Nos miúdos e quando eles crescerem, ou seja, não é dar por perdido só porque tem trissomia 21. Sim. E eu tenho um imenso orgulho no Tomás e faço questão de lhe dizer isso todos os dias. Eu acho que isso também faz com que ele seja a pessoa que é hoje, esta criança confiante. Mas, de facto, as terapias são muito importantes. Seja em crianças com necessidades especiais, que é o caso do Tomás, seja em crianças que não sejam. Porque há crianças que precisam. E muitas vezes nós pais andamos ali em rodeios porque a terapia ainda é muito tabu. Ai não, uma criança que tem terapia... É uma criança com graves dificuldades, deficiente, enfim, essas coisas. E não, o meu Francisco, posso dizer que está em terapia da fala e terapia ocupacional e não tem nenhuma patologia associada, nem tem nada. Mas, de facto, eu senti em uma fase da nossa vida que ele era preciso. E o que eu lhe estou a dar é as ferramentas suficientes para depois, quando ele chegar a uma fase mais avançada, ele ter lá. E não depois voltarmos tudo atrás. Porque o pico de desenvolvimento de uma criança é até aos 6 anos e nós pais muitas vezes esquecemos-nos disso. E então estamos, não, quando o problema estiver lá instalado. Não é quando o problema estiver. Porque aí muitas vezes é muito mais difícil, temos é que antecipar. E o que nós estamos a trabalhar nas terapias é sempre na prevenção. O Tomás, quando começou a terapia da fala, começou com 1 ano de idade. E eu com 1 ano de idade não estava a pensar. Foi aí que entrou a Filipa. Foi aí que entrou. A Filipa entrou com uns 4 meses. 4 meses. A Filipa entrou com 4 meses, que é a terapeuta atual do Tomás, desde então. E Filipa ela tem Tomás? sido... Ela é a Filipa... Como é que foi essa história? Essa foi linda. Só agora, quando entretanto nós criámos um centro de terapias infantil e quando que é o Desenvolve-te. Quando criámos o centro e estamos a dar os nomes e isso, a Filipa apresenta-me um nome. E a Filipa já estava há 7 anos? Há 7 anos, há 5 anos. Sim. Apresentam-me o meu nome. Eu digo, ai Filipa, desculpe, nós tratamos-nos por você. Já agora vou pôr aqui um à parte e que as pessoas perguntam muito, mas como é que tratam-me por você? Eu disse, nós tratamos por você porque começámos-nos a tratar sempre por você nessa fase inicial e a relação acompanhou, foi crescendo, mas acompanhou você, nunca nos viu cá. E hoje em dia já tentámos por diversas vezes e não conseguimos, não soa bem. Então, ela atualmente é mais que terapeuta do Tomás, não é? Ela é minha sócia, minha amiga e é a madrinha do Tomás, da Constança, e nós tratamos-nos por você, então deve ser, as pessoas que estão à nossa volta acham que nós devemos ser parvinhas, porque é esquisito, não é? Eu estar a tratar a minha comadre por você, mas pronto. E então estávamos no cartório e ela lá com o cartão de cidadão e eu assim, ai Filipa, desculpe, mas está-me a faltar aqui o seu nome. Então, mas a Filipa é a Filipa Tomás. Partimos-nos as duas a rir, então eu percebi que a Filipa não era Tomás. Eu achei que ela era tanto do Tomás que meti-lhe o último nome Tomás. Eu achava que era Filipa Tomás. E lembro-me da minha inocência e pensar assim, que rica coincidência, até isto no nome ela tem o nome Tomás. Então vivi 5 anos iludida que ela era Filipa Tomás. E não, ela é Penalva. Mas pronto. E o Desenvolve-te está a correr muito bem, não está? Sim, o Desenvolve-te foi, entretanto, ela começou com os 4 meses e nós em 5 anos começámos a falar porque existe falta de um centro em que reúna todas as valências necessárias para o desenvolvimento. Centros existem muitos, mas há coisas mais focadas na terapia da fala, outros mais focados na fisioterapia e então eu senti, porque ela uma vez que virou-se e disse-me assim, a Andreia conseguiu o que é muito difícil conseguir, que é uma equipa multidisciplinar e aquilo fez-me todo o sentido, de facto é difícil criar uma equipa multidisciplinar e
exerce aqui um grande jogo de cintura para reunirmos a equipa toda, para todos estarem em sintonia, e de facto eu consegui isso sem o apoio de um centro. E então eu acredito muito no trabalho dela, acho que ela é das melhores terapeutas, se não a melhor terapeuta que eu alguma vez irei conhecer. Vê-se pelo Tomás. Sim, vê-se Tomás, ela é muito mais que uma terapeuta, e eu costumo dizer, nunca vai haver dinheiro no mundo que pagará o dinheiro. Pode-me sair hoje Euromilhões e eu dizer, Filipa, está aqui estes milhões, e aquele dinheiro não passará de dinheiro, porque nunca vai chegar ao ponto que eu tenho de agradecimento por tudo o que ela fez pelo Tomás. Então eu confio muito no seu trabalho, e então criámos as duas, porque não criar um centro de terapias infantil em que reunisse todas as valências necessárias para o desenvolvimento da criança. E acho que tem uma coisa muito boa, é que tem aqui as duas áreas, tem o meu lado como mãe e o meu lado como técnica. A Filipa tem a sua visão como técnica e eu tenho a minha visão como mãe, o que também vai ajudar os pais que nos chegam. Portanto, os pais quando nos chegam, eu quero que eles sintam ali família, porque os pais passam muito tempo ali do seu tempo. Há pais que não, pais quando é só uma terapia da fala, como o caso do meu Francisco, que vão uma vez por semana, mas temos pais que passam ali 3, 4 dias por semana, e então eu não quero que ali seja só um centro frio, não, quero que seja um centro que é uma família, em que ele até pode começar a criança com psicomotricidade, mas depois a psicometricista acha que é preciso introduzir a terapia da fala, e nós temos a solução logo ali para os pais. E quando damos por nós, temos uma equipa inteira a trabalhar em prol de uma criança, em que é preciso reunir, fazer relatórios, trabalhar a equipa, porque todas as áreas se complementam entre si, e esse trabalho está feito, e a família só tem que confiar em nós. Por de resto, está ali tudo feito, não tem que estar preocupada. Agora eu preciso que fale com a terapeuta da fala, pois a terapeuta da fala não consegue, porque coitada, entre sessões não se consegue. Depois queremos ir todas à escola para reunir e não se consegue os horários, porque uma coisa é reunir, tentar conciliar 2 pessoas, uma coisa é conciliarmos 5 pessoas. E então Que foi orgulho. nesse sentido. Tenho muito orgulho naquele projeto, tenho mesmo. Que espetáculo. Até que depois a vida corre bem, nasce o Francisco, Sim. nasce a Constança. São lindos, eu convido mesmo quem não conhece, quem ainda não seguir, que eu acho que já toda a gente deve seguir, mas a lerem o blog, a tirarem tempo, porque eu estava a dizer à Andreia, eu adoro escrever e adoro ler, e os textos da Andreia leem-se. Nós viajamos nos sentimentos, nos teus sentimentos, é mesmo o que está ali. E vou pegar aqui, agora a entrar assim no último tema do texto que escreveste, quando a tua médica te diz, te liga e diz: Andreia, onde é que está? Estou a ir para casa, mas está sozinha, sim. Quer que lhe ligue mais logo? Não, pode já dizer. E é giro que eu não pus aqui, mas tu antes dizes que sentiste a energia do cinema e que já não era boa. Sim, incrível. E que diz: Andreia, não tenho boas notícias para lhe dar. E aí foi como se tivesse levado um soco no estômago tão forte que me voou ao ar. Ouvi com atenção. O bebê vem com uma alteração muito grave, com graves problemas a nível de órgãos vitais, motores e cognitivos. Com uma esperança média de vida pequena, é algo muito raro. E Andreia, não é uma trissomia, vai muito para além que isso, é grave. Se precisares, estou cá. E tu dizes aqui que eu acho que é muito também esta imagem e é esta mensagem que eu quero passar, que é que naquele momento vocês os dois meteram tudo em cima da mesa e decidiram juntos. E perceberam que seria um caminho ingrato e sem esperança para um bebê indefeso e para uma família inteira. Que não podiam ser egoístas ao ponto de trazer um bebê ao mundo para sofrer e dar uma batalha sem esperança aos nossos 3 filhos que já cá estavam. Isto tocou-me imenso, porque para quem nos está a ouvir há muito julgamento sem a pessoa que está a viver, ou seja, é fácil nós ouvirmos isto e julgar que decidiu fazer um aborto. Ou que... Eu li este teu texto e a parte que mexeu imenso comigo foi vocês pensaram mesmo em família. Não pensaram só em vocês e no que é que tu, enquanto mãe, ias sofrer na esperança que ia ser, que não ia existir para os vossos filhos que iam acompanhar a tua gravidez. Isso tocou-me imenso.
porque nunca tinha pensado nessa perspectiva enquanto mãe. Acho que sentimos muito o e agora e nós, e este texto que tu escreveste é bonito por isso, porque vê-se que foi uma decisão muito dura. Foi. Já tinhas 19 semanas, era o 4º filho que tu tanto querias desde pequenina, e que de repente foi mesmo em família, foi uma decisão dura em família que foi feita, e que pego antes da André partilhar aqui na frase que tu escreveste, que eu acho que é com isto que tem que ser ouvido, que é: a empatia deverá prevalecer sempre por um mundo melhor. E eu acho que é com a empatia que tem que se ouvir estes temas, sem julgamento e sem achar que nos conseguimos pôr na pele. Não conseguimos. Sim. Não se consegue mesmo. Estive a ouvir-te, estive a ler-te, estou a arrepiar, porque não consigo. Não é uma coisa que alguém consiga dizer: mas não dá para se pôr na tua pele, na pele de alguém que quer 4 filhos, que está à espera de bebê, a felicidade que irradiavas, e de repente tens isto. Como é que a Andreia consegue estar aqui a sorrir? É um trabalho que ainda está a ser feito. Isto, de facto, é um assunto que não se fala muito, e eu acho que tem que ser falado. E de facto há coisas na vida que só passando por elas, e há assuntos como o aborto, como a traição, como assim estas problemáticas um bocadinho mais difíceis, que só passando, porque é muito fácil opinar: eu não faria assim, eu isto, eu aquilo. Não, nós não sabemos a situação de facto como é, e também não sabemos o que é que nós sentimos naquele momento. E eu sempre, mesmo em relação ainda ao Tomás, quando pergunto: se soubesse, eu não sei. Eu posso dizer, Ticas, que eu não sei qual teria sido a minha decisão se eu soubesse previamente do Tomás também, porque eu acho que só passando naquele momento e passou-se. Portanto, eu consigo compreender o que tu me estás a dizer. Eu não consigo meter-me no teu lugar, porque não se consegue. Eu acho que é só mesmo vivendo. É uma decisão muito dura e que tem que ser pensada muito em família, porque eu já cá tinha 3 filhos. Embora o desenvolvimento do Tomás e a vida do Tomás tenha corrido muito bem, eu não me posso esquecer. É um mundo das necessidades especiais, é um mundo paralelo e que vai precisar muito de ti, que vai precisar de mim. Tudo o que eu estou a fazer é para que ele não precise, mas sei que os irmãos vão ter sempre um cuidado, é inato. Portanto, isto vai ser inato sempre. Algum cuidado um bocadinho extra, mesmo não seja com essa, porque ele não é capaz, não é por isso, mas muitas vezes é quase como o irmão mais novo. Vai ser um bocadinho por aí. E eu tenho um centro de terapias infantil em que me passam imensas crianças também pelas mãos, e sei as dores que são ter um filho com muitas limitações, principalmente quando não existe esperança. Porque aqui no caso de uma trissomia 21, e foi isso que a médica me quis dizer quando isto não é uma trissomia, é que há esperança, há trabalho que se consiga fazer e diminuir as coisas. Ali não havia. Era uma dor inglória, porque era trazer ao mundo uma criança para sofrer e para ver que por mais coisas que nós lhes fizéssemos não iria passar daquilo, e depois trazer os meus filhos uma dor imensa. Assim, eles ficaram com a dor da perda, porque foi um sonho que se perdeu, foram expectativas que se perderam, porque assim que eles souberam que a mãe estava grávida, eles viveram aquela gravidez, eles estavam felizes, eles falavam diariamente para a barriga, eles davam beijinhos, ele tudo, e foi um sonho que se teve de desconstruir, foi uma expectativa que acabou, e que isto foi um bocadinho trabalhado aqui também com a ajuda de uma psicóloga que eu pedi para saber como é que eu iria abordar este assunto com eles. Mas uma coisa é estar cá fisicamente, eles verem aquela dura realidade, e eu não podia esquecer, foi um bocadinho a pensar nos meus 3 filhos, mas mais no meu filho do meio, o Francisco, porque o Francisco é uma criança muito emocional, muito protetora da sua família, ele é super atencioso, ele é muito protetor dos irmãos, e não seria justo para ele eu dar-lhe mais esta preocupação, porque eu nunca falei com o Francisco sobre o irmão, nunca foi preciso, e acho que nem nunca vou falar, a não ser que ele me peça para o falar. E ele quando falou, mas ele protege o irmão, incrível. Eu acho que eles são
eles complementam-se. Um tem a mais, o outro tem a menos, nas duas vertentes. E eles vão se complementando muito. Mas eu sinto que o Francisco sente que o irmão precisa dali de uma ajuda extra. E depois ele é o do meio, tem o irmão que eu acho que ele já sente essa responsabilidade, sente que eu nunca, o Francisco, veio nesse intuito, nem ele quer que sinta, porque tudo o que eu faço para o Tomás é para ele ser um adulto autónomo, sem precisar de nós pais e deles irmãos, e não quero que ele tenha essa responsabilidade e faço para ele não ter. E depois tem uma irmã, que nós já sabemos como é que são os irmãos, com as irmãs, que será sempre outra preocupação dele, porque é a irmã mais nova. E então o que é que seria trazer para ele mais um irmão, ou neste caso era uma irmã, com graves limitações? E não seria justo. Por isso a nossa decisão, que não elimina a dor que sentimos, porque sentimos, e é para uma mulher então, porque isto é uma dor muito nossa, por mais que os nossos maridos sofram, e o meu marido também já teve a oportunidade de escrever sobre isto, não é a mesma coisa, porque eles não está cá dentro, não são eles que passam por um parto normal, não são eles que vivem esta dor, é uma dor muito nossa, é muito solitária. Não é fácil voltarmos a sorrir, mas é engraçado que nós no amor encontramos a cura, e eu encontrei. Foi neles que eu encontrei a cura. É impossível também não mencionar, mas de facto ainda foi tudo muito recente, estamos a falar há 2 meses. Sim. Eu senti necessidade de pedir ajuda porque houve um momento, foi logo desde o início. Eu rejeitei a barriga, não queria olhar para a barriga, e demorei 3 dias a ver-me ao espelho, até que me obriguei. Não, André, tu tens que enfrentar isto de frente. Eu enfrentei e fui-me despedindo. A partir do momento que me enfrentei, eu fui-me despedindo da barriga, todos os dias mais um bocadinho. Mas é muito duro, nós sabemos, temos aqui algo que vamos acabar. E eu penso assim, como é que esta criança que está aqui dentro, este bebê, não sabe, mas eu já sei o termo que isto vai ter, e isto gostava muito. E depois houve ali alguns dias que eu senti-me culpada, no sentido de eu matei, e eu utilizava muito este termo, eu matei, é uma culpa. Até que depois, entretanto, eu pensei, não. Eu felizmente tenho uma amiga que ela é psicoterapeuta. Psicoterapeuta, agora estava-me a faltar o termo, e pedi-lhe ajuda. Eu disse, olha, eu estou a precisar de ajuda, preciso mesmo estar contigo. Eu nunca fui numa mesmo de sessão com ela, mas tenho muitas conversas, eu falava com ela, e é uma pessoa que eu confio muito e gosto muito da forma dela de pensar, de transmitir os valores e tudo. E então precisei, eu falei logo com ela ao telefone, ela ali tentou-me amenizar um bocadinho a dor. E depois fui ter com ela disse, Andréia, tu não, porque ela depois também tem aquele lado mais espiritual também, Andréia, tu não, esta alma já veio para ti, mas já sabia que ia ficar pelo caminho, tu salvaste-a, tu libertaste-a. E foi no momento que ela me disse que eu a tinha salvado, que eu deixei de a culpa, porque ela disse depois é a consciência colada com a parte emocional a falar, e que temos que ir buscar um bocadinho mais a razão. E no caso eu tentei ver isto como uma salvação, e neste momento eu consigo encarar que salvei e não matei ninguém, porque vinha para sofrer. E o que ela me diz é que eu a libertei para agora, noutra vida, ela vir então ser uma pessoa feliz. E é nisso que eu quero acreditar. E sentes-te bem? Sim, eu sinto-me resolvida e feliz. Portanto, estou mesmo... Não há um dia que não me lembre, e isso também é importante que se diga, vai ser sempre uma peça que vai faltar no puzzle, mas consegue-se viver, e vive-se bem e feliz, e sou mesmo resolvida. Muitas vezes até tenho medo, será que aquelas pessoas podem achar que isto é mentira e que eu estou a fingir? Não, eu não estou a fingir nada. Eu, quando tenho que chorar, eu choro. Eu tinha esses momentos na altura, antes de ir até ela, que eu estava muito bem. Por exemplo, lembro-me, estava a lavar a louça e começava a chorar. O que é isto? Senti essa necessidade, porque eu nunca fui daquelas pessoas que não, isto é uma vergonha, também porque estou tão habituada às terapias, a tudo. Não, acho que nós temos que pedir ajuda. Quando as coisas não estão bem, temos que pedir ajuda. Há profissionais para isso, portanto temos que lhes pedir. Eu nunca tive vergonha, pelo contrário, eu acho que isso é motivo de orgulho. E eu pedi ajuda, conseguir racionalizar as coisas e tornar esta dor aqui uma dor na minha vida, mas uma dor feliz. Hoje em dia eu vivo muito bem. Se me perguntarem,
falo abertamente do assunto, muitas vezes até sinto mais constrangimento do outro lado e que acho que até tenho medo de ser mal interpretada, que eu digo, eu estou bem resolvida, porque estou. Não deixa essa Foi falta. resolvido com amor, Sim, como exatamente. dizias. É no amor que encontramos a cura, Ai. e de facto eu encontrei aí muito a minha cura. E vai ser uma peça que vai faltar sempre, mas que se vive muito bem. Eu vivo bem. Sei que O fiz. que vai estar noutro sítio a olhar Sim, por vocês. exatamente. E sinto que foi o melhor para todos. Para todos. Não seria mesmo justo. E em família, continuam como lapas. Porque eu Sim, percebi eu acho que que isso vocês ainda são nos uniu muito mais. de... Eu acho que Acontece alguma coisa sim, e o núcleo familiar mais sim. próximo está sempre lá. Sempre, sempre. Eu acho que e isso não há. Lá está, é o amor, a cura, está tudo muito junto. E de facto é ali que nós vamos encontrar e nos vamos reencontrar, acima de tudo. E acho que ainda nos uniu mais. E a relação, por exemplo, com o meu marido, que já era forte, agora está inabalável, porque de facto. Um casal passar por isto já tinha passado pelo Tomás, não é? Eu acho que não, infelizmente muitos casais não aguentam. Já tínhamos provado o quanto somos unidos e o quanto funcionamos enquanto casal, e com isto ainda nos tornou muito. Eu admiro imenso o meu marido, portanto acho que nos tornou ainda muito mais unidos. E pronto, e temos a família. Continuo a dizer que tenho a melhor família que eu podia desejar, mesmo com esta perca. E eu acho que isso é que é importante. Portanto, eu continuo a dizer que eu tenho uma família perfeita, e embora já tenha passado por estas adversidades, nomeadamente o Tomás, agora a perca e tudo, eu continuo a viver naquele mundo cor-de-rosa que vivi até ao parto do Tomás. Bom, e obrigada também por partilhares, Andrei, porque eu acho que concordo 100% contigo que é um tema tabu. É, muito. E vou-te eu dizer nem tinha porquê. noção. Porque, e acho que já falei disto aqui, quando eu tive o meu primeiro filho, o Manel Maria, que ia ser uma Rosarinho, há um dia que estou numa reunião e ligam-me do hospital também, sem nada a dizer, Ticas, tenho que fazer uma miocintese, há grandes probabilidades do seu filho ter trissomia. Caiu-me tudo. Não vou dizer, é verdade, Sim, não é uma claro. notícia que se queira ter, e é o primeiro que caiu-me tudo. Eu fiquei com suores frios a sair das Amoreiras e de ligar ao Manel e de nós nos dias seguintes estarmos a ver estudos, porque depois ninguém nos diz, olha, bora lá. E nós Nada. também não dizemos a ninguém porque vamos falar disto, e de ser tudo muito negativo, de ser, vão viver menos tempo que ele, vão gastar imenso dinheiro em operações, e tu pensas, queres seguir, não queres seguir? Eu muito católica, o Manel nem por isso, e mexe muito, ou seja, nós depois fizemos o Harmony e estava tudo bem, mas eu vi ali, isso tudo que falaste aqui, que é o difícil que pode ser em casal uma decisão, o difícil que pode ser, enquanto mulher, assumir que vais ter aquele bebê, mas também enquanto sociedade. Eu não me lembro se nós contámos a muitos amigos que íamos fazer o Harmony e que o Manel Maria podia ter trissomia 21. E eu acho que isto é que tem que ser desbloqueado. Sim. E com a empatia que tu dizes, e adorei ouvir-te dizer de se eu soubesse, não sabia se tinha feito, o que é que tinha feito ou não, porque é muito importante. E eu senti isso de o respeito, e muito entre mulheres, de se aquela mãe optou por não ter aquele bebê porque tinha trissomia 21, o respeitar e não julgar, porque nós não sabemos o que é. Eu até ao dia em que aquela médica me ligou, eu não sabia o que era. E se calhar era das primeiras pessoas que também dizia o quê? Abortar? Ou não sei o quê? Estás a perceber? E adorei ouvir-te, porque de facto acho que nós temos de ter aqui muita empatia pelas decisões que os outros têm, mais ainda quando são decisões que envolvem tanto o nosso corpo e depois a nossa vida. Sim, e outra vida. Sem dúvida. E és muito grande, Andréia, tão querida! porque sabes que quem vê o teu projeto, tens um projeto que envolve tudo o que é trissomia, e dizeres tu que se calhar se soubesses, não sabes qual é que é a decisão. Sempre disse isso. É de um amor e de uma abertura, para quem nos ouve, que podíamos achar, ai não, a Andréia vai sempre dizer até ao fim, e tenho, porque isso eu acho que é o respeitar o outro. Sim. A vida do outro e a decisão do outro, e é muito raro, Andréia. Porque é importante nós percebermos que quando recebemos aquela notícia, nós não sabemos
a fase em que nós estamos. Por isso é que eu digo, estamos a falar há 7 anos atrás, como é que era o primeiro filho, como é que eu iria receber aquela notícia? Não me foi dado, ainda bem que não me foi dada essa escolha, e isso eu sempre disse, ainda bem que não tive que passar por isso. Infelizmente passei agora, mas com coisas também completamente muito diferentes. Mas ainda bem que não tive que passar por isso, porque eu ainda hoje, mesmo vendo o Tomás, e o Tomás é o meu Euromilhões, isso digo mesmo, sou super feliz, sou super grata à vida por ter o Tomás na minha vida e por ser mãe dele. Mas se há 7 anos me dissesse, vai ter um filho com a trissomia 21, o que é fazer? Eu não sabia a minha resposta. Porque acho que só passando, e isso é muito importante, nós não julgarmos. Muitas vezes nós julgamos, por exemplo, eu consigo aceitar uma família que me diz, Andréia, eu não consigo ter um filho com trissomia 21 porque eu não lhe vou dar qualidade de vida. E é preciso dar qualidade de vida. Nós agora até criámos, já acabou um crowdfunding para famílias carenciadas, para ajudar famílias carenciadas que tenham filhos com necessidades especiais, porque eu acho que é da maior injustiça para os pais terem filhos a precisarem e o Estado não ajudar, porque não ajuda, ou se ajuda 100 euros, Ticas, mas eu posso dizer que 100 euros não é nada. Estamos a falar de 4 vezes por semana uma terapia. Há crianças que precisam de 12 sessões, 13, 14, a 6. Como é que é isso possível? já estamos a falar depois de casos em que é preciso operações, Sim, em fora que é preciso isso. outras coisas. Fora isso. É muito bonito tu conseguires aceitar o inverso. Era isto que te queria dizer, de sorriso, sem julgar, sem nada, porque eu acho que a primeira coisa que há é o outro julgar logo, porque não está na pele, porque para ele é fácil alguém ser mãe de um filho com trissomia 21, porque não é a pessoa em si, por isso é muito fácil julgar. É muito fácil. É das coisas mais fáceis de julgar e dizer eu não iria fazer aquilo. E se calhar, se tivesse, nem fazia aquilo, se calhar se fazia pior. Sim. Não é? Sim. Mas é muito fácil de apontar o dedo. Portanto, e eu, felizmente, quando eu partilhei a notícia, não tive ninguém a julgar, felizmente. Mas eu comecei um bocadinho também por aí, não julguem, porque isto não é, a pessoa quando decide abortar não é de ânimo leve. Eu sou contra o aborto quando uma pessoa diz, não, agora não é, não estou para aí virada, não é fase, eu agora estou a investir na carreira. Não, isso não me faz sentido. Agora, quando são situações tão delicadas e que mete a qualidade da vida de uma família inteira e da própria pessoa, acho que tem que ser uma decisão. Temos que ser empáticos uns para os outros. Boa. Mais tempo tivéssemos. Sim. Vamos às últimas 3 perguntas. Um dia ou dos dias mais leve que tenhas tido na tua vida? Quando o Francisco nasceu. Foi o dia dos dias mais bonitos. O que é que sentiste? Foi oportunidade. Porque quando o Tomás nasceu, eu sempre que ambicionei a parte da maternidade e tudo, e levo com um balde de água fria, porque foi um buraco sem fim, eu senti que me tinham roubado a oportunidade de viver a maternidade em pleno. Então, quando o Francisco nasce, eu vivi a maternidade em pleno e foi a melhor sensação do mundo. Foi mesmo, foi leve, como tu disseste. E um dos dias mais pesados? Um dos dias mais pesados foi o dia do aborto. Sem dúvida. Foi muito difícil. E sozinha. Por causa do Covid? Sim. Foi muito duro. Porque passamos por tudo, não é? Uma coisa é estarmos a ter dores para uma coisa boa. Uma coisa é estarmos a ter dores porque temos as contrações, temos tudo igual, mas para uma coisa vazia, saímos sozinhos. Entramos e saímos sozinhos. A vida tem graça? Muita. Sem dúvida. A vida só faz sentido se for com graça. E eu fico triste quando as pessoas estão sempre à procura do negativo e não da coisa positiva, porque existe. Estão sempre focadas no problema. E eu tinha todos os motivos para me ter focado no problema, já por 2 vezes, e não me foquei. Porque quando o Tomás nasceu, eu tive 2 caminhos muito simples. Ou enverdava pelo caminho da infelicidade e que a minha vida nunca vai ser igual e eu vou-me fugir, não vou ter amigos, nunca mais vou fazer a minha vida normal. Ou então, não, vamos para a frente e vai tudo correr bem. E eu quis o caminho mais difícil.
Eu procurei esse caminho e a vida tem muita graça. Teve muito mais graça assim. Está espetacular. Muito, muito obrigada, Andréia. Obrigada, eu foi um prazer e ficava agora aqui mais muito tempo. não é? Muito obrigada a todos também por estarem a ouvir. Espero que se inspirem. Acho que não há como não nos inspirarmos com a Andréia. Acho que retiro daqui muito o amor como tábua de salvação para muita coisa, a imperfeição de assumirmos que a vida não é perfeita, que há separações que depois nos podem servir para unir ainda mais, que há doenças, que há muita coisa para ultrapassar, mas que temos escolhas, depende das escolhas que optarmos, e que tem que haver aqui uma aceitação, uma empatia, mas acima de tudo muito amor e olhar pelo lado positivo das coisas, porque há sempre um lado positivo. E a Andréia acho que é dos melhores exemplos de quem leva a vida a tornar os momentos pesados e leves e dar graça à vida. Por isso estou muito contente com esta conversa, espero que se inspirem e que tenham uma boa semana. Beijinhos a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.